Olá pessoal, meu nome é Anderson Alves, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, campus São Raimundo das Mangabeiras, e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre medidas de biosseguridade e sua importância na prevenção de zoonoses na produção de aves e suínos. Então, quando a gente fala sobre produção animal, a gente sempre sabe que ela está associada a diferentes pilares, tais como a genética, a nutrição, a ambiência, o manejo e a sanidade animal. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre sanidade animal, mas também a gente vai falar sobre a sanidade de nós, seres humanos. Então quando a gente fala de sanidade animal, o primeiro conceito que vem à cabeça é o de manejo sanitário, que seria nada mais do que o conjunto de medidas cuja finalidade é proporcionar ao animal ótimas condições de saúde. Então a gente vai buscar eliminar, reduzir ou até mesmo evitar ao máximo a incidência de doenças no rebanho, permitindo obter então um maior aproveitamento do material genético e obtendo maiores lucros e maiores produtividades. Então sempre que a gente fala de manejo sanitário, a gente pensa logo nos prejuízos econômicos que uma doença pode gerar, né? Então quando a gente não faz o manejo sanitário de forma adequada, a gente pode ter aí animais doentes, queda na produção e produtividade, custos com medicamentos e até mesmo abate dos animais, né? A gente pode chegar a abater um lote inteiro devido a um surto de uma doença. Então, sempre é mais fácil prevenir do que esperar o surto acometer o nosso plantel e daí então tomar alguma atitude. E mais importante ainda é que fazer o manejo sanitário corretamente é também cuidar da nossa própria saúde, já que quando a gente está trabalhando com animais, a gente pode ser acometido pelo que a gente chama de zoonose, ou seja, qualquer doença infecciosa que possa ser transmitida, em alguns casos por um vetor, de um animal para o ser humano ou vice-versa, do ser humano para o animal. Então, a gente busca também evitar a transmissão, a contaminação entre espécies com o manejo sanitário adequado. Alguns exemplos de zoonoses são a brucelose, cisticercose, raiva, leishmaniose, leptospirose, entre outras. É importante a gente ter noção dessas zoonoses porque nas últimas décadas muitos dos patógenos que surgiram são considerados zoonoses, então a gente deve ficar de olho. Por exemplo, aqui no gráfico a gente percebe que na década de 2000, mais da metade dos patógenos que surgiram novos foram considerados aí zoonoses, ou seja, poderiam acometer seres humanos e animais, né? Grande parte deles surgindo aí na vida silvestre. E esses patógenos, pessoal, eles têm potencial para serem epidemias ou até mesmo pandemias, né? Então é importante a gente diferenciar o que seria epidemia de uma pandemia. Então é bem fácil o conceito, né? Epidemia é quando eu tenho um surto, um aumento do número de casos, mas esses casos se espalham em uma determinada região, localidade ou até mesmo país. Quando se fala em pandemia, a doença se espalha por diferentes continentes, diferentes países, então ela tem um impacto global, né, como que a gente está vendo agora com o caso do coronavírus. Isso é importante a gente retroceder um pouco na história e entender que em menos de 15 anos, doenças importantes ameaçaram a produção de suínos e de aves no mundo inteiro, exigindo de nós, produtores e técnicos, a adoção de medidas de biosseguridade para o controle, erradicação e proteção desses rebanhos. Dentre alguns exemplos, nós temos o surto de H5N1, a gripe aviária, e nós temos também o surto de H1N1, ou gripe suína, sendo o primeiro em 2005 e o segundo em 2009. Ainda, dentro da produção animal, nós temos alguns coronavírus. Felizmente, esses coronavírus não são considerados zoonoses. Os coronavírus que a gente tem dentro da produção de aves e suínos acometem apenas esses animais. Alguns exemplos são a PED, a diarreia epidêmica dos suínos,
o coronavírus entérico dos suínos, ambos acometendo principalmente leitões jovens e causando diarreia e altos índices de mortalidade, e também a bronquite infecciosa em galinhas. Embora não sejam zoonoses, a gente percebe aqui por esse gráfico, por exemplo, para a PED, que a doença tem se espalhado ao longo do globo, né? Então é importante, mesmo que não sejam zoonoses, a gente ficar de olho, monitorar a evolução dessas doenças. Então a gente já tem aqui que a PED acometeu a região da América do Norte, América do Sul, Europa, né? Entre outras. E aí a gente tem também a lição que a H1N1 deixou para a importância da biosseguridade, né? Com a experiência que a gente teve com a pandemia de H1N1, a gente reforça a importância dessas medidas de biosseguridade. Então, essa pandemia de influenza teve início em março, abril de 2009 na América do Norte, né? Países como México, Estados Unidos e Canadá, e depois ela foi se espalhando para outros países da Europa e Oceania. Então, esse vírus H1N1 pandêmico, né? Ele se disseminou no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele foi considerado aí um vírus novo, emergente e zoonótico, né? Capaz de infectar seres humanos e também suínos. O mais interessante é que esse vírus ele continha fragmentos do DNA de outros vírus originários de influenzas que atingiram seres humanos, aves, suínos, inclusive fragmentos da influenza que causou a gripe espanhola em 1918, 1920 aí, acometendo cerca de 50 milhões de vítimas mortais. Então, a gripe A é considerada aí a primeira pandemia do século XXI. Obviamente, ela não foi tão grave quanto a que a gente está enfrentando agora, mas já serviu de uma lição para a gente adotar medidas de biosseguridade dentro dos nossos plantéis. Então, a suspeita aqui no Brasil é que a doença tenha sido introduzida nas criações brasileiras pela transmissão entre seres humanos gripados para os suínos. Daí, então, como a gente vem reforçando, a importância das medidas de biosseguridade. Como eu vou explicar mais adiante, a gente quer, com a adoção dessas medidas, impedir que o vírus se espalhe por nossos plantéis. Então, a gente precisa entender que, no caso de zoonoses, os animais eles têm um papel fundamental na epidemiologia da doença, né? Uma vez que esses animais eles podem ser infectados por diferentes subtipos de vírus que vão acometer aí seres humanos ou até mesmo outras espécies, e essa contaminação entre espécies, né, ela favorece aí alterações no DNA do micro-organismo, que a gente chama de mutação. E essa mutação ela é perigosa porque ela pode dar origem a novos patógenos ainda mais perigosos, os quais a gente não tem total controle ou total conhecimento. Então daí a importância da gente sempre evitar a contaminação entre espécies e intraespécies também, ou seja, entre diferentes espécies e dentro de uma mesma espécie. Mas aí a gente vem falando de biosseguridade e é importante a gente definir, né, deixar de forma mais clara o que seria a biosseguridade. Então, biosseguridade ela vai abranger um conjunto de medidas de prevenção que objetivam impedir a entrada e saída de agentes de doenças em uma instalação ou estabelecimento, facilitar o reconhecimento precoce de doenças e infecções, promover a profilaxia para a eliminação dessas doenças, promover medidas defensivas para manter os animais livres de doenças endêmicas e manter o rebanho livre daquelas que já foram erradicadas. Então, um conceito bem grande, bem complexo, mas em suma, o que a gente tem de mensagem de biosseguridade é evitar a entrada de patógenos dentro do meu plantel e a disseminação entre os animais desse plantel e entre animais de outro plantel. Então, o que a gente quer quando a gente adota medidas de biosseguridade é evitar essa transmissão entre os patógenos. E aí um programa de biosseguridade
ele é composto por vários elos, né? A gente costuma representar aqui o programa de biosseguridade como sendo uma corrente, onde cada elo dessa corrente forma uma parte do meu programa de biosseguridade. Então aqui eu tenho isolamento, controle de tráfego, higienização, quarentena, monitoramento e assim por diante. Então, por esse esquema, a gente vê que não adianta a gente fazer um dos tópicos bem feitos e o outro não. Então a gente vai enfraquecer esse programa de biosseguridade caso a gente tenha um elo mais fraco. Então é sempre fundamental que a gente consiga fazer o elo de forma completa. Então, pessoal, uma das primeiras e mais importantes medidas de biosseguridade que eu gostaria de falar com vocês seria o isolamento da área de produção, uma vez que o ar é um dos principais carreadores de patógenos. Então, muito importante que a nossa propriedade esteja distante de grandes centros urbanos, grandes centros comerciais, para que a gente possa então evitar a proliferação de doenças dentro do nosso plantel. A gente também pode fazer o uso aí de cercas para evitar a entrada indesejada de animais silvestres ou seres humanos, e também, como a gente pode observar aqui na figura, fazer a adoção de uma barreira verde, ou seja, plantar uma área de árvores ao redor da nossa granja para que elas sirvam de uma barreira inicial para os patógenos. Muito importante também o controle de tráfego, né, da minha granja. A gente tem que aí, muito comum a gente adotar rodolúvios, arcolúvios na entrada da nossa granja para que a gente possa realizar a desinfecção dos carros que adentram a nossa propriedade, tais como caminhões trazendo ingredientes para a ração, carros de funcionários e etc. Da mesma forma, a gente precisa também controlar a entrada e saída de funcionários e também de visitantes. É importante que os visitantes da nossa granja eles passem por um vazio sanitário de pelo menos 24 horas, né? Ou seja, 24 horas sem terem tido contato com nenhum outra granja ou outros animais que possam aí trazer alguma doença para o nosso plantel. Além disso, é fundamental que todos os funcionários e visitantes passem aí pelo vestiário, façam a sua higienização e usem roupas limpas da própria granja, né? Roupas que não passaram por outras propriedades. Então assim a gente está evitando a proliferação de zoonoses e outras doenças entre propriedades. Muito importante também o controle, a ordem como eu vou visitar a minha granja. A gente sempre tem que respeitar uma ordem cronológica, respeitando aí a ordem de visitar os animais mais novos para os mais velhos, né? Também os animais saudáveis para os animais doentes, né? Assim a gente está evitando de contaminar, né? A gente visita um animal que estava doente e depois vai na baia de outro animal que estava saudável, a gente pode acabar contaminando aquele animal que estava saudável. Outra medida muito importante, talvez uma das mais importantes, é a limpeza e desinfecção, né, do nosso galpão, dos nossos galpões, porque é a limpeza e desinfecção que vai permitir a redução significativa dos patógenos dentro do nosso plantel, né? Então, essa limpeza e desinfecção ela deve ser feita entre um intervalo de lotes, né, quando eu vendo um lote para o abate e o intervalo que eu vou receber o próximo lote. Então a gente segue os seguintes passos: a gente faz uma limpeza seca, mais uma limpeza úmida, né, através da retirada dos resíduos, tais como a cama do aviário, a gente passa a vassoura, faz uma limpeza mecânica usando a vassoura de fogo. Logo após a gente pode fazer aplicar detergência, né, aplicar uma solução de efeito detergente. A gente vai fazer o enxágue. Após o enxágue a gente aplica uma solução com ação desinfetante, né, um desinfetante, e deixa ele agir aí por um tempo. É importante que a gente faça o rodízio dessas soluções para que os patógenos, né, tais como bactérias e vírus, não ganhem resistência
as nossas soluções. Então, logo após concluída a desinfecção do nosso galpão, a gente vai fazer o vazio sanitário, ou seja, deixar o nosso galpão aí 15 dias sem receber nenhum animal, entre 10 e 15 dias, para que o galpão possa sofrer a ação do desinfetante. Logo após essa fase, a gente pode receber um novo lote, né? Lembrando sempre que todos os animais que entram juntos, eles devem sair também juntos. Então a gente atende o que a gente chama de sistema todos dentro, todos fora, onde os animais entram com idade similar e vão também sair do nosso plantel. O lote vai ser despachado com também todos de uma vez. Em animais alojados, a gente pode fazer a desinfecção via nebulização, né? A gente pode aplicar um desinfetante no nebulizador e deixar ele agindo ali para desinfetar o ambiente, né? Um protocolo muito comum que a gente pode adotar é o de aplicar esse desinfetante no nebulizador por 3 dias consecutivos, né? Toda semana durante 3 dias consecutivos. Muito importante também, pessoal, é o cuidado na aquisição de novos animais. Quando a gente vai adquirir pintinhos de um dia, a gente tem que sempre tomar cuidado com a procedência desses animais, né? A gente não pode comprar animais de qualquer lugar. Esses animais, esses incubatórios, devem estar certificados pelo MAPA. Esses animais devem ter sido vacinados com as vacinações obrigatórias, tais como a Marek e assim por diante. Então assim a gente está evitando comprar animais que já vêm de uma procedência duvidosa e podem vir a cometer algum surto de doença dentro da nossa propriedade. Muito similar ao que acontece quando a gente vai adquirir um reprodutor suíno. A gente tem que tomar cuidado, né, com a procedência, o local, o vendedor, né, que vai vender essa genética para a gente. E esse animal deve passar por um processo de quarentena, ou seja, ele vai ficar em observação durante alguns dias para que a gente possa observar se esse animal não vai manifestar nenhum sintoma de alguma doença. Então, muito importante esse passo para que então a gente possa introduzi-lo no nosso plantel. A gente também deve controlar os vetores, né, possíveis agentes que possam servir de vetores, né? O vetor nada mais é do que aquele agente que carrega a doença entre diferentes locais, né? Um vetor ele pode ser um roedor, pode ser aí um inseto, podem ser outros animais, né, que estejam aí próximo da nossa granja. Então, muito comum quando a gente trabalha com aves, quando a gente não faz o manejo adequado da cama do aviário, a gente ter uma alta incidência de insetos. Então a gente deve evitar, a gente tem que manter sempre a cama seca para evitar a proliferação de insetos, né? A gente faz aí um manejo diário dessa cama para evitar o acúmulo de insetos. Muito importante também é manter o local que a gente guarda a nossa ração sempre limpo, né? Porque um local sujo ele vai favorecer o surgimento de roedores, por exemplo. Esses animais gostam de aparecer nesses locais. Então é importante que a gente também faça o uso de pallets para evitar que esses animais tenham acesso à ração, né, que está lá depositada, e também evitar o vazamento de águas para que esses animais não tenham acesso a nenhuma fonte de água, e assim a gente possa evitar o acúmulo desses animais dentro do nosso depósito de ração, além de usar também algumas substâncias raticidas para eliminá-los. Então a ideia aqui, pessoal, foi falar de uma forma bem básica sobre algumas medidas de biosseguridade. Não abordei todas aqui, mas o intuito é a gente despertar o olhar para a importância dessas medidas de biosseguridade. O programa de biosseguridade ele envolve vários fatores, envolve aí o engajamento, né, dos profissionais. Então são os profissionais nas suas atitudes de cada dia que vão adotar essas medidas de biosseguridade. Então, só para a gente ter uma noção, né, de quanto que é importante, aqui em Zanella 2016, ela lista uma série de fatores
que podem ocasionar pandemias, né? Epidemias, pandemias. E dentre esses fatores a gente pode observar que muitos deles estão relacionados à produção de animais, tais como o transporte de pessoas ou animais doentes, mudanças no uso das áreas, né? A gente tem adotado sistemas cada vez mais intensivos, então isso facilita a aglomeração de animais e com isso aumenta a potencial transmissão entre esses animais. A adaptação do patógeno a uma nova espécie hospedeira, então aquilo que eu falei para vocês, mutações no DNA desses micro-organismos facilitam com que ele se adapte a novas espécies hospedeiras. Então isso é muito perigoso e a gente tem que ficar de olho, né? Sempre adotando medidas rigorosas de biosseguridade. Aquisição de novos fatores de virulência, né? Aquele exemplo que eu dei quando você adquire animais de fora do seu plantel, então a gente tem que ter muito cuidado com a procedência desses animais e também a alteração nas práticas de manejo em criações animais. Então, o que eu tinha para falar era isso. Espero que eu tenha sido útil com essa aula, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail ou de outros links. E a gente fica por aqui. Um abraço a todos.